Ei, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana de vocês, hein? Me contem. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 10, que fala sobre um amigo músico. Alguém tem alguma ideia de qual é esse amigo, hein? Então vamos lá. Antes da gente iniciar e descobrir quem era esse amigo, nós vamos fazer uma oração e logo depois nós vamos ler o versículo bíblico. Mas primeiro nós vamos fazer a oração. Vamos? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por mais um dia de aula, que nós possamos aprender cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Que a Sua palavra seja ministrada aos nossos corações, que o Senhor possa fazer que nós para que nós entendamos cada vez mais. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. O nosso versículo bíblico se encontra em Salmos 100, versículo 4, verso 4. Quero que vocês procurem na Bíblia de vocês, Salmos número 100, verso 4. Na minha versão diz o seguinte: entre pelos portões do templo com ações de graças, entre nos seus pátios com louvor. Na versão da revista está falando assim: louvem a Deus e sejam agradecidos por Ele. Salmo 100, verso 4. E na versão de vocês, como que fala? Me contem aí o que fala na sua versão. Quero que vocês me falem, tá bom? Então vamos entrar na história de hoje. Hoje nós vamos aprender a lição de um rapaz que se chamava Davi. Olha ele aqui, Davi, ele cuidava das ovelhinhas do seu pai nos pastos. Só que ele via o céu, ele via as aves, ele via os campos da terra e ele ficava agradecido. Ele ficava assim, agradecido não é a palavra, mas ele ficava feliz por ver a grandeza das coisas que Deus tinha feito, e sim, agradecidos. E aí ele descobriu um instrumento chamado harpa. E toda vez que Davi ia para esses lugares, que ele via como era a beleza dos lugares onde Deus tinha criado, das paisagens, seja das montanhas, dos vales, Davi compunha algumas músicas. E Deus se agradava disso, de Davi cantando, e ele louvava ao Senhor dessa maneira, com os seus louvores. As canções de Davi chegavam ao coração de Deus. O povo de Israel, há um tempo, eles não tinham reis. Eles tinham algumas pessoas que coordenavam o povo, né? Só que o pessoal e eles tinham um profeta que Deus falava através desse profeta com o povo. Então tudo que Deus precisava de falar com o povo de Israel, ele falava primeiramente com o profeta, e o nome do profeta neste momento era Samuel. Ele falava primeiramente com Samuel, e Samuel avisava o povo de Israel. Se precisasse que o povo orasse mais, se era para ler mais as escrituras, se era para obedecer, independente das coisas, Deus falava primeiro com Samuel, e Samuel passava para Israel, para o povo de Israel. Só que o povo de Israel, ele estava assim: não, nós queremos um rei. E eles ficavam pedindo muito, muito um rei. E Samuel levava também as coisas que o povo de Israel pedia para Deus. Ele ia lá, oferecia o sacrifício e falava com o Senhor. Então, de tantos eles insistirem: nós queremos um rei, todas as nações têm um rei, menos a nossa, não sei o quê. De tantos eles insistirem, Deus, ele proporcionou que o povo de Israel tivesse um rei. E então, o profeta foi lá e escolheu, e o Senhor disse para Samuel para escolher um jovem forte, alto e bonito.
e assim seria coroado rei. Passou um tempo e aconteceu que Saul era esse jovem, alto, forte, bonito, e ele foi coroado a rei. Então, Saul, ele fazia tudo conforme o coração de Deus. Fazia tudo conforme o que Deus mandava, né? Ele se precisava de uma luta, Saul ia lá, consultava Samuel, Samuel levava aquelas orações, Saul mesmo fazia algumas orações, levava até Deus e Deus respondia Saul através de Samuel. E ali ele falava, ó, estou contigo nessa batalha, ou então não vá para essa batalha, ou então vá para essa batalha. E assim foi por algum tempo. Porém, Saul, ele não obedecia mais a Deus. Olha só, Saul não obedecia mais a Deus. E ele começou a fazer algumas coisas que não agradavam o coração de Deus. E isso acabou causando o quê? Que o Espírito de Deus já não estava junto com Saul, né? Já não habitava mais com Saul. Porém, quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, veio um espírito mau e começou a atormentar Saul. Olha só, em vez de Saul ter dado lugar para o Espírito do Senhor, que era um espírito bom, que é um espírito bom, que aconselha, que ajuda nas horas difíceis, que nos sustenta, começou a ter um espírito mau que vinha para atormentar, que vinha para fazer com que Saul fizesse coisas erradas. E Deus não estava se agradando disso. Só que Saul ficava muito atormentado com aquele espírito. Só que um dia o servo de Saul falou com ele que se ele arranjasse alguma pessoa que tocasse harpa, poderia fazer com que aquele espírito mau que estava se apossando de Saul saísse. E assim Saul fez, mandou chamar uma pessoa que tocasse harpa e que Deus, né, que a pessoa pudesse fazer com que Saul se livrasse daquele espírito mau que estava atormentando. E assim os servos de Saul foram buscar e eles logo lembraram de quem? De Davi. Sim, eles lembravam que Davi era um menino de boa aparência, que falava bem e que o Senhor estava com ele. Então assim, o que Saul fez? Saul pediu para que o servo que tinha falado com ele sobre Davi fosse lá buscar Davi, para que aqueles espíritos maus eles pudessem sair, né? E ali habitasse a paz dentro de Saul e que habitasse a paz. E assim o servo fez. O servo trouxe Davi e toda vez que o espírito mau se apossava de Saul, Saul pedia para que Davi tocasse a sua harpa para que aquele espírito saísse. E Davi era tão abençoado, Davi era um homem que obedecia a Deus, que lia sempre a sua palavra, que orava bastante. E então Deus estava com ele naquele momento. E assim fazia toda vez que Saul estava sendo atormentado por um espírito mau, Davi vinha e tocava sua harpa. E na mesma hora o espírito saía, crianças. Pois é, para vocês verem que quando a gente está certinho com Deus, quando nós fazemos tudo que agrada a Ele, Ele está junto conosco. Ele está junto de nós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando nós fazemos as coisas boas, Deus se agrada. E o Espírito dele sempre fica ali, ó, juntinho de nós. E vocês sabiam que pra gente louvar a Deus, não precisa necessariamente só sendo cantando ou sendo um louvor ou tocando algum instrumento. Nós podemos louvar a Deus também com as nossas atitudes, com nossas orações. Nós podemos
ler a Bíblia, isso também são formas de louvar. Nós podemos cantar, claro, nós podemos tocar algum instrumento e louvar sempre a Deus e nunca deixar de seguir os caminhos do Senhor e sempre obedecer a palavra dele, porque enquanto nós obedecemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ó, ele tá bem juntinho da gente e ele não se afasta. E foi isso que aconteceu nessa história. Saul, ele se afastou de Deus, o Espírito de Deus já não estava mais com ele e o espírito mau vinha para atormentar. E como Davi, ele fazia tudo de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra, o Espírito de Deus estava com ele. Então isso fazia com que o espírito mau que Saul que atormentava Saul saísse enquanto Davi louvava, porque Davi ia lá e tocava hinos de que agradavam ao Senhor. E é assim que nós temos que fazer também. A nossa vida tem que ser uma vida que agrada a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor a Deus. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.